Boa noite. O contingente nacional de 30 militares que partiu para o Iraque em novembro foi preparado na região. 26 destes membros do Exército são da Zona Militar da Madeira. Hoje vamos conhecer mais em detalhe a missão das Forças Armadas no arquipélago, uma missão que inclui também ações de proteção civil. Estes são temas para a entrevista com o Major-General Cardoso Prestrelo, Comandante Operacional da Madeira e Comandante também da Zona Militar da Madeira. Muito boa noite, Sr. General. Começamos por falar um pouco desta missão na base de Pes-Maya, no Iraque. Qual é o papel, qual é a importância desta missão? Muito boa noite. Bem, na realidade, a missão é uma continuidade de uma missão que já vem do passado. Foi uma oportunidade que se deu aos madeirenses constituírem, através do Regimento de Guarnição 13 e da Zona Militar, aprontar uma força de 30 militares. A missão é basicamente formar forças iraquianas, sejam elas forças de defesa militares ou forças de segurança, que tendo em consideração que o objetivo é comum, é realmente combater e destruir o Daesh. Portanto, a própria força de segurança policial tem essa responsabilidade de ter formação de combate. E é isso que os nossos militares estão lá a fazer. Adquiriram as competências durante o período do aprontamento. Diga-se passagem de excelência, porque eu tive a oportunidade também de verificar isso no terreno. O treino operacional, como o de movimentação no terreno e de assalto a edifícios, é o treino mais difícil, mais arriscado, digamos assim. Quais são as principais dificuldades dos militares nesta formação, neste contacto que têm com os iraquianos? Bem, depende das unidades que vêm receber formação. As unidades estão distribuídas pelo Iraque. Temos estado a receber uma grande parte das unidades tipo brigada da região de Bagdá. Estamos a falar de contingentes alargados que podem ir dos 250 aos 1000 militares. Claro que isto está faseado, são 10 semanas que eles estão em formação e nós temos a responsabilidade, durante 6 dessas 10 semanas, de dar formação específica de várias vertentes, desde o tiro, trabalho com inativação de agentes explosivos, com topografia, tiro também de armas coletivas, tipo morteiro. Há uma panóplia de formação que nós temos a responsabilidade de criar as condições para que eles próprios, depois sozinhos, possam desempenhar a sua missão. E esta é uma missão de risco? Vamos lá ver, a missão propriamente dita no teatro de operações envolve algum risco, mas naturalmente que a base de Pes-Maya é uma base controlada de uma forma efetiva, é uma base espanhola, a base designada por base Gran Capitán, em Pes-Maya. Ela tem cerca de 500 militares que têm todas as condições para que os nossos militares se desloquem para as áreas onde dão a formação e estarem absolutamente seguros, cumprindo aquilo que é a missão que eles têm durante os 6 meses de missão. Essa formação tem por base, digamos assim, formar militares iraquianos para combater o Daesh, é isso? Exatamente. Portanto, é dar-lhe uma componente tipicamente militar, com base na formação, não é formação específica muito avançada, é uma formação básica que os nossos militares têm as condições para dar essas competências e agora, numa nova fase da campanha que está a ser feita pela coligação militar no Teatro de Operações do Iraque, o grande objetivo é que os próprios iraquianos recebam formação por forma a serem eles a ministrar essa formação aos seus militares que estão a entrar nos quadros. E nós acabamos por ser só uns monitores a verificar se a formação será aquela que eles devem ministrar. Mas neste momento não, somos nós realmente os formadores das forças. Como militar, como é que olha para o Daesh e para este movimento autodenominado Estado Islâmico? Não, naturalmente nós sabemos que, de acordo com as informações que têm seguido, é um movimento que preocupa, tendo em consideração as ações terroristas que cometem e, portanto, tem que ser banido para que o Estado esteja absolutamente com um conforto adequado para estar estável e poder beneficiar dessa condição. Sr. General, entre 10 e 12 de dezembro o senhor esteve em Bagdá. Com que finalidade fez esta visita ou porquê a razão desta visita logo a seguir, um mês depois dos militares terem partido aqui da Madeira? Acabou por ser uma oportunidade e claramente tem sido a Madeira a ter a oportunidade de aprontar esta força, como sendo a primeira após o conflito do ultramar. Acho que era importante nós estarmos presentes e muito próximos. Eles tiveram a formação, como eu disse, de excelência, são indivíduos que falam muito bem inglês, ou seja, facilita as atividades dos intérpretes, e eu achei que a primeira oportunidade devia ir ao teatro. Fui ao teatro, a projeção não foi através de helicóptero, porque não é possível fazer movimentos por terra, mas no campo cheguei à conclusão que realmente os nossos militares estavam muito bem preparados, estão a fazer um trabalho de excelência, altamente reconhecido por parte não só das entidades espanholas que ali estão, como dos comandantes das unidades iraquianas, e isso dá-me um certo conforto. Primeiro, perceber que eles estão
em condições de desempenhar aquilo que era a sua missão e estão seguros. Fundamentalmente. Em termos de dificuldades, o que é que encontrou lá? Aquilo é uma base desértica, digamos assim, o clima deve oscilar, ou as temperaturas devem oscilar entre extremos, digamos, temperaturas muito altas e temperaturas muito baixas. Essa é a principal dificuldade? Mas também temos a felicidade porque realmente este momento também é lá praticamente o inverno. O inverno lá acaba por ter uma temperatura semelhante à nossa, pode andar ali nos 20 graus, o que não é mau. Portanto, não vai ser por aí que nós podemos dizer que eles estão em grande dificuldade. Agora, naturalmente que eles estão isolados e uma pessoa quando está isolada vive com essas dificuldades naturais num campo que à partida dá tudo, tem as possibilidades nos dias de hoje de comunicar com as suas famílias através da internet que está montada e poder fazer as comunicações diárias quando estiverem dentro do battle rhythm, que é o dia-a-dia de trabalho, poderem manter-se estáveis e saudáveis, sabendo o que é que se passa aqui na Madeira com os seus familiares. Sr. Comandante, em que outros cenários internacionais é que os militares da Madeira estão presentes? Bem, no Iraque está realmente um contingente que foi aqui aprontado. Nós, daqui da zona militar da Madeira, neste momento só temos destacado um elemento no Afeganistão. Ele é especializado em operações especiais e, portanto, está no aeroporto de Caia, no Afeganistão, a desempenhar uma tarefa associada à missão que a NATO tem naquela região. E o balanço destas missões internacionais é um balanço positivo, o balanço que faz? Sim, porque eu acho que realmente o desenvolvimento das nossas Forças Armadas passa muito por estas atividades de relação ao nível multinacional. Estamos a falar nos tempos modernos, a excelência dos militares passa muito pela sua capacidade de relação e de cooperação com forças internacionais. Portanto, qualquer que seja a possibilidade de cooperação dos militares é sempre vista de uma forma muito positiva, porque sabemos que vamos tirar daí dividendos. O Sr. Comandante é comandante da Operacional da Madeira desde junho de 2017. Ao longo deste ano e meio, que balanço é que também faz ao seu trabalho e ao desempenho dos militares aqui na Madeira? Bem, eu realmente assumi no dia 6 de junho o comando operacional, no dia 7 de junho o comando da zona militar, já é um ano e meio, tem sido um ano e meio muito saudável, com a felicidade ainda por cima do ano 2018, não ter sido um ano de intempéries nem de grandes dificuldades em termos de catástrofe na Madeira, o que permitiu criar as condições para ter a certeza que os militares madeirenses que têm a responsabilidade de ter a resposta à crise estarem preparados, mantendo o nível de prontidão elevado. O relacionamento, eu tenho que referir, com as entidades, sejam elas autárquicas ou do governo, ou a própria população, os empresários, tem sido notável e portanto, sinto completamente... É mais fácil trabalhar assim, digamos assim? O senhor fez várias iniciativas, entre elas teve aqui algumas iniciativas culturais. O que é que se pode destacar desta parte cultural, digamos assim, mais visível aqui neste seu trabalho? Olha, ao nível cultural, realmente houve a oportunidade de conciliar algumas atividades, nomeadamente, vou-me lembrar uma muito simples como a Banda Militar da Madeira. Houve o privilégio de fazermos realmente em março do ano passado um concerto no Machico, no Centro de Congressos, em que a Banda Militar atuou em conjunto com a Orquestra de Bandolins e com a Orquestra Clássica e com o coro também da Madeira, que foi algo transcendente e deixou-nos completamente felizes, porque acabou por ser uma atividade também que não se tinha feito até então e acabou por ser um privilégio poder fazer isso. Realce também, em termos culturais, tudo o que foi feito em termos de evocação do centenário da Grande Guerra, e aí, de uma forma meritória, evocámos no dia 9 de Abril a Batalha de Lalis, lembrando aquele que foi um grande herói madeirense, o Alfés Veiga Pestana, e aqueles que tiveram a infelicidade de estar presos durante um tempo, mas foi notável recordar este momento e depois, mais tarde, também agora na cerimónia do armistício, onde inclusivamente o monumento aos mortos da Grande Guerra, que foi requalificado, estando tal e qual como estava originalmente, o que nos deu um orgulho muito grande poder fazer uma deposição de flores no momento que está espetacular na Avenida do Mar, isto em cooperação com o trabalho que tem sido aqui feito pela Liga dos Combatentes e o Museu Militar da Madeira. Nota-se aqui que há uma grande preocupação sua de estar mais próximo da população. Isso aconteceu com o juramento de bandeira que foi realizado no Porto Santo. Esta é uma estratégia que vai trilhar, é um caminho que vai trilhar, digamos assim. Porquê esta razão de querer aproximar mais a instituição militar à população?
Isso é uma experiência do passado. Eu tive também o privilégio de ter comandado a Brigada de Reação Rápida em Tancos, que tem as tropas especiais do Exército, sejam eles os comandos, os paraquedistas ou os Rangers de Lamego, além das tropas de apoio, sejam elas de artilharia ou de cavalaria. E aí eu também tive a iniciativa de fazer avançar com um projeto que agora é nacional, de começar a fazer os juramentos de bandeira em espaços públicos e diferenciado das várias povoações. Aqui na Madeira não podia deixar de, ainda para mais quando tínhamos uma comissão executiva dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo, a comemorar o descobrimento do Porto Santo e não fazer nada lá. Portanto, foi arrojada, foi um desafio muito arrojado, não só pelos militares que iam jurar a bandeira, e então fui fazer um dia da zona militar na ilha de Porto Santo, encontrando aqui uma solução de parceria, neste caso com a Porto Santo Line, porque o grande preocupação não era transportar a tropa, era transportar os familiares. E estamos a falar, transportamos 200 e tal militares, dos quais cerca de 50% foram madeirenses que nunca tinham ido ao Porto Santo, o que nos dá também aqui uma certa manobra de apoio social que consideramos de sucesso. E esta descentralização dos juramentos de bandeira é para fazer nos próximos anos? Sim, eu penso que estão lançados os dados. A minha perspectiva é que ainda este ano, durante o corrente ano de 2019, haja a oportunidade num outro concelho fazermos um juramento de bandeira para alargar um bocado esta passagem da mensagem numa cerimónia tão nobre e tão digna quanto um juramento de bandeira de um jovem. Falamos um pouco agora do Comando Operacional da Madeira. Qual é a missão do Comando Operacional? Bem, o Comando Operacional da Madeira acaba por ser, é recente. O Comando Operacional da Madeira, com esta designação, é relativamente recente. Nós podemos dizer que o Comando-Chefe das Forças Armadas foi criado em 1985, isto com base numa transformação quase ao nível internacional que estava a acontecer e com uma responsabilidade, nomeadamente mais tarde, em criar um comando NATO, porque havia responsabilidades geoestratégicas daqui da região. Houve avanços, como sabemos, das infraestruturas que foram construídas no Porto Santo e esse comando foi extremamente sensível a ter meios atribuídos para desempenhar as suas missões. Na atualidade, realmente houve alterações. O comando operacional passou a ser um comando sem meios atribuídos. O comando operacional recebe meios para o desempenho de missões e tem uma responsabilidade de planear atividades e exercitar as forças que lhe sejam atribuídas. Como comandante, como é que coordena os 3 ramos das Forças Armadas aqui na Madeira? Não é tanto coordenar, porque isto é curioso que eu, como comandante da zona militar, é extremamente simples, porque estamos a falar de um ramo que tem muitos efetivos, tem cerca de 520 militares aqui na região, e sendo eu comandante operacional e comandante da zona, é fácil poder aplicar os meios. O caso da Marinha e da Força Aérea é distinto, tendo em consideração que os meios que aqui estão são meios que pertencem ao continente, nomeadamente o patrulha, que está cá destacado temporariamente para missões de vigilância e rendição dos elementos que se encontram nas desertas e nas selvagens, e fazendo as atividades também de busca e salvamento, se necessário. O caso da Força Aérea, e dependem do Comando Naval da Marinha. O caso da Força Aérea tem os meios destacados no AM3 em Porto Santo. Os meios que estão lá é o EH-101 da Esquadra 751 da Base Aérea número 6 do Montijo da Força Aérea Portuguesa e o C-295 da Esquadra 502, também da Base Aérea número 6 do Montijo, da mesma Força Aérea, e estão na dependência tudo o que é missões atribuídas do Comando Aéreo da Força Aérea e não propriamente do Comandante Operacional. Portanto, o Comando Operacional é mais coordenação em termos dos meios que lhe são atribuídos, nomeadamente para os grandes exercícios. Em termos de ameaça à segurança nacional, é no mar que está a principal ameaça, digamos, ao olhar aqui para o arquipélago da Madeira? Naturalmente que o mar é extremamente relevante, tendo em consideração que estamos a falar numa região insular e têm sido realmente tomadas posições efetivas sobre a questão da ocupação desse espaço, como acabou há pouco de se falar, da questão das próprias selvagens e podermos exercer a soberania na área que nos está atribuída. Ameaças, não digo que haja na atualidade ameaças definidas, mas são assimétricas e temos é que estar preparados para responder com as forças e serviços de segurança que estão aqui na ilha. Dada a distância, é nas selvagens que há um trabalho mais difícil de fazer, digamos?
Bem, é mesmo, uma distância é considerável, mas também, vamos lá ver, a atividade que desenvolve nas selvagens é mais de presença e de fiscalização na área. Foram, como sabemos, através de alguns protocolos que foram estabelecidos, existem um sistema de vigilância permanente, existem alguns vigilantes que estão lá na área, mas é um pouco da autoridade marítima e não tanto na defesa que se exerce essa soberania naquela região. Falámos também da observação, pensamos logo no radar do Pico do Arieiro. Qual é a tarefa e o que é que faz este radar? Um radar que no início, quando entrou em funcionamento, muita gente dizia que dava problemas. Neste momento, qual é o ponto da situação? Bem, não é uma área que me esteja à minha responsabilidade. A Estação Radar 3 a Estação Radar 4 é uma estação radar que depende também do Comando Aéreo da Força Aérea Portuguesa. Eu posso dizer é que realmente aquilo que se demonstra da atividade que exerce é conciliado com os outros radares todos do país. Hoje o radar está a trabalhar dando toda a informação para Monsanto, que é onde está a central que tem a picture, ou toda a imagem do que é que se está a passar no país, e podemos dizer que, nomeadamente no âmbito da aviação civil, é um facilitador que dá uma imagem estupenda do que é que se está a passar no momento certo e no milésimo do segundo, o que é que se passa desde o continente até às ilhas. Portanto, deixou de haver manchas negras, é isso? Deixou de haver manchas negras, exatamente isso. Tudo o que são áreas técnicas e detalhes que possam eventualmente ser alvo de alguns comentários é matéria que me transcende. No entanto, eu considero que é um trabalho que o radar está a fazer é mais do que suficiente daquilo que é necessário realmente aqui para a ilha e para o país. No âmbito da parceria com a Proteção Civil, já por diversas vezes os militares foram chamados a colaborar, foi assim no 20 de fevereiro, foi também nos incêndios. Este trabalho de proximidade tende a ser cada vez mais um trabalho a prestar pelos militares, pela instituição militar, ou não? Nós, na realidade, temos um trabalho de muito grande proximidade com o Serviço Regional de Proteção Civil, que aos poucos tem estado a desenvolver também as suas capacidades. As capacidades que nós temos instaladas na ilha, através dos planos, estão disponíveis em alerta para apoiar tudo o que for necessário no caso de uma dificuldade. E, se não os tivermos na ilha, também temos os meios e as capacidades que estão instaladas em território continental para ser projetado rapidamente para aqui. Foi isso que aconteceu exatamente no 20 de fevereiro de 2010, em que houve necessidade de instalar de imediato uma ponte na região da Ribeira Brava e ela foi projetada, faz parte dos meios a projetar, foi projetada para a ilha e foi instalada rapidamente. É comandante operacional da Madeira, mas também é comandante da Zona Militar da Madeira. Como é que se pode caracterizar ou distinguir uma coisa da outra? Qual é a missão da Zona Militar da Madeira? Vamos lá ver, logo isso demonstra claramente. Eu, enquanto comandante da Zona Militar da Madeira, dependo do chefe de Estado-Maior do Exército através do Comando das Forças Terrestres. Como comandante operacional da Madeira, depende do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, eu tenho aqui duas dependências que são completamente separadas. Como eu disse, no comando operacional a missão é uma. Agora, como comandante da Zona Militar, eu tenho a responsabilidade de comandar todos os militares do Exército que estão na ilha através das suas unidades, seja a unidade de apoio da zona como o Regimento de Guarnição número 3. E tem os meios disponíveis, os meios desejáveis ou necessários para o desempenho da sua missão? Ou seja, os meios que estão disponíveis estão em condições de dar resposta. É evidente que nós sabemos que, face a investimentos que venham a existir, também nós poderemos no futuro receber alguns meios novos, o que é sempre adequado para qualquer instituição, nomeadamente a militar. Temos assistido a uma redução do número de militares nos 3 ramos das Forças Armadas, é assim também no Exército. Como comandante, como é que olha para esta descida dos números? Olha, eu faço uma análise. A grande preocupação é a nível nacional, fundamentalmente no continente. Os números que realmente consideramos que se passam aqui na Madeira são números é evidente, são baixos em relação àquilo que seria a perspectiva inicial, mas são razoáveis face àquilo que são as necessidades aqui na região autónoma da Madeira. Portanto, eu não posso dizer que a Madeira sofra desse mal, porque felizmente, e isto acaba por ser uma benesse, eu digo eu, para os jovens que vêm a servir, criar condições, porque os jovens, nomeadamente as praças, os soldados, são todos praticamente madeirenses, o que acaba por ser uma oportunidade para adquirirem alguns valores dentro daquilo que é a instituição militar e terem oportunidades para a vida. E tem sido difícil, com o fim do serviço militar obrigatório, recrutar os militares? Naturalmente que é mais difícil, porque quando havia serviço militar obrigatório eram muitos jovens que vinham e nós tínhamos a capacidade também de os escolher com mais facilidade. No entanto, aqui na Madeira, as percentagens que aparecem de voluntários são significativas e posso dizer que mais ou menos 50% daqueles que se oferecem ficam nas fileiras.
O Dia da Defesa Nacional convoca os jovens de ambos os sexos para verem como é a vida militar. É por aqui que conseguem cativar, digamos assim, mais elementos, mais militares? Não, é uma ferramenta que nós temos, o Dia da Defesa Nacional. É evidente que não é só por aí. Portanto, há outros projetos que têm sido lançados por forma a encontrar forma de cativar os jovens a virem servir connosco e terem esta oportunidade. Como, por exemplo? Olha, atividades de divulgação das Forças Armadas da região. Foi recentemente lançado um projeto extremamente interessante. Nós tínhamos todo o público-alvo que estava vocacionado para o recrutamento era o ensino secundário, mas lançámos outras iniciativas, uma delas designada por a lista de por um dia, para o ensino básico, nomeadamente para o 4º ano de escolaridade, e o outro Portugal e as Forças Armadas, vocacionado para os alunos universitários, com a oportunidade de se dar a jovens de sucesso da instituição militar que, curiosamente, sendo madeirenses, têm a oportunidade de passar a mensagem aos outros madeirenses que estão aqui a ser formados, para saber que na instituição militar também há madeirenses de sucesso. O A Lista de por um Dia foi um projeto pioneiro, extremamente interessante, que envolve cerca de 2.000 alunos que estão a frequentar o 4º ano de escolaridade. Neste momento está a meio, 50% foi até ao final de novembro que o realizamos. Foram 1.088 alunos que passaram um dia com a instituição militar e foi destacado no meio de um relatório que eu tive a oportunidade de apresentar no dia 3 de dezembro ao Conselho de Chefes de Estado-Maior, seja ele o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas como os chefes dos 3 ramos, porque havia um interesse, sabendo, sendo um projeto de sucesso, poderia ser de implementação nacional. E é para replicar no país ou não? Vamos ver. Portanto, foi criado um grupo de trabalho por parte do Sr. Almirante, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e agora, se for viável, é para aplicar. Ou seja, a Madeira tem condições de excelência para constituir um laboratório para tantas experiências notáveis. A questão que se coloca aqui dos jovens militares, dos jovens que querem ingressar na vida militar, é a duração do contrato. Quanto tempo pode durar um contrato e se há hipótese de prorrogar esse tempo de contrato ou não? Bem, nós tivemos um período em que o contrato era 9 anos, ele passou para 6 anos e agora, felizmente, pelo menos para algumas das especialidades, aquelas que são críticas, podem ser estendidas até aos 18 anos. É evidente que isto vai criar condições para que aquelas especialidades que custam, que há mais investimento e que nos interessa mais em termos de disponibilidade permanente, que possam estar mais tempo nas fileiras. E é isso que em breve vai acontecer, porque já foi aprovada então a legislação para termos militares com contratos até 18 anos. Que conselhos é que dava aos jovens que queiram ingressar na vida militar? Acima de tudo é conhecer o que é as Forças Armadas, tentar conhecer, fazer visitas e depois, se quer servir o país, é estar disponível. Nós estamos cá para os receber. O Exército já reflete, digamos, a chamada Reforma de Defesa 2020, que em termos de organização e em termos de efetivos sofreu aqui alguma alteração? Não sofreu diretamente, atendendo aos efetivos que estão mais ou menos dentro de valores que são considerados razoáveis. No entanto, fruto dos investimentos que venham a acontecer, como há pouco referi, eu acho que é extremamente relevante ter a oportunidade, e sabemos que é isso que a estrutura superior das Forças Armadas pensa, é colocar meios mais modernos e mais adequados aqui também nas ilhas. No entanto, aquilo que é isso que espera desta reforma, é isso? Naturalmente. Que meios é que precisava? Não, todos os meios são sempre bem-vindos. Eu penso que há vários meios que podem vir ao nível da nova arma ligeira, de viaturas novas de 4x4 ou outras quaisquer que sejam entendidas, que possam reforçar e realmente replicar um bocado aquilo que é a realidade do mundo ocidental dos dias de hoje. Sr. Comandante, no orçamento do Estado para este ano, a Defesa Nacional viu consagrado um aumento das verbas de 17,5%. Este aumento vai sentir-se, vai refletir-se também aqui na Madeira ou não? Essa é a minha expectativa, que são um investimento claro nas Forças Armadas, que ela também seja aqui visível nas Forças Armadas na região autónoma da Madeira. Falamos agora um pouco dos exercícios militares. Na Madeira, que exercícios é que estão previstos para este ano? Bem, nós temos os grandes exercícios que aqui se desenvolvem. O exercício principal é o Zarco. É um exercício que normalmente está associado ao comando operacional em conjunto com os 3 ramos que aqui estão instalados. É um exercício que está fundamentalmente vocacionado nos últimos anos para testar tudo com sistemas de alerta das unidades e também avançar um pouco no âmbito da cooperação das Forças Armadas com as forças e serviços de segurança. E é isso que tem sido feito, nomeadamente com algumas ativações até do Gabinete Coordenador de Segurança, para, com determinada dificuldade que exista, nós podemos ter um objetivo comum para conseguir resolvê-lo.
E depois, estes exercícios também talhados normalmente para trabalhar em conjunto com o Serviço Regional de Proteção Civil, para sabermos que se houver realmente dificuldades em termos de bem-estar das populações, termos rapidamente as capacidades reconhecidas para dar a resposta imediata para garantir esse bem-estar das populações. O cenário deste ano já está pensado? Nós tínhamos previsto inicialmente aqui um lusitano, que podia ser um exercício que desse continuidade a um grande exercício internacional que vai haver no âmbito da proteção civil. Penso que o alinhamento pode vir a ser um pouco esse, porque nunca vamos deixar de descurar aquilo que é uma das missões para nós extremamente relevante na ilha, que é dar o apoio às populações no caso de catástrofe. Portanto, o lusitano vai acontecer este ano aqui na Madeira ou não? O lusitano estava previsto para o período de maio-junho. Neste momento, por várias circunstâncias, foi definido que seria no final do ano. Vai ser um exercício mais reduzido, naturalmente, com a nossa participação, porque o exercício lusitano é o exercício em que há a responsabilidade nacional de fazer a certificação da força de reação imediata, que é a força que Portugal tem para dar uma resposta imediata a qualquer emergência, e essa vai realizar-se no final do ano. Expectativa que para o ano seja em grande aqui na Madeira, no mínimo isso. Relativamente ao grande exercício, digamos assim, de operações especiais, é uma novidade este ano também? E é uma coisa que quer implementar no seu mandato, no seu comando? Não é propriamente uma implementação minha, isto é uma implementação a nível nacional das Forças Armadas. Portugal ofereceu-se, disponibilizou-se para organizar este exercício. É um exercício com caráter desportivo, quase, em termos de atividade e parte militar. Não envolve muitos efetivos, estamos a falar de forças de operações especiais. O último foi na Jordânia, participam uma série de países aliados, e Portugal, disponibilizando-se para o realizar, houve um entendimento no Estado-Maior-General das Forças Armadas que o mesmo se deveria realizar aqui na região autónoma da Madeira, e vai decorrer de 26 a 31 de maio, Madeira e Porto Santo. E vamos ter aqui muitos países participantes? Eu sei que foram lançados os convites mais uma série de países, desde os Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, e agora não sei neste momento, não temos os dados concretos quais são aqueles que responderam afirmativamente e que vão estar presentes. Qual é a importância deste intercâmbio entre os diferentes países? É sempre diferente, nomeadamente nós temos uma tropa de operações especiais extraordinária, com uma formação muito acima da média, que eu acompanhei porque tive, como eu lhe disse, a oportunidade de ser comandante da Brigada de Reação Rápida, e eu acho que a oportunidade de partilhar aquilo que são conhecimentos de tropas, que são o topo, normalmente, da especialização de cada ramo, acho que é sempre altamente saudável. Major-General Cardoso Pestrelo, nós temos aqui as Forças Armadas, elas também têm testado uma questão muito importante, que é a ciberdefesa. Há um programa, que é o programa Ciber-Perseu. A internet é, de facto, ou assume-se neste momento, a maior ameaça à segurança nacional? É uma das grandes preocupações que atualmente a instituição militar tem. Há linhas de ação muito bem definidas sobre a questão da cibersegurança e da ciberdefesa. O Exército tem este exercício Ciber-Perseu definido já há uns anos, tem vindo em crescendo, nomeadamente com a participação das grandes empresas nacionais, porque inicialmente era exclusivo das Forças Armadas, hoje não. E posso dizer que através, nomeadamente aqui da Madeira, que um dos seus promotores e impulsionadores tem sido o engenheiro Nuno Perry, tem sido extraordinário, dizendo mesmo que a Madeira quase se encontra na vanguarda desta matéria, porque houve um incremento notável de empresas locais, e tanto do governo regional como de empresas privadas. Como é que se fazem esses testes? O que é que se testa nesta... Aquilo são criados incidentes, e a questão não é tanto a resposta ao incidente, porque isto acaba por ser o mais importante de tudo, é ver competências que cada um tem ao nível das áreas de trabalho, e num dia em que haja realmente uma crise, poder haver partilha de informação. Porque eu acho que o mais importante hoje não é ter a solução logo, mas é conhecer pessoas que se calhar juntas possam ter a solução para um determinado ataque. E é isso realmente que esta rede tem criado. Tem encontrado os melhores especialistas, sabendo no caso de necessidade, partilhando informação, se calhar que têm a resposta para resolver o assunto. E isto tem sido uma realidade nestes exercícios Ciber-Perseu, onde a Madeira tem sido realmente, tendo tido uma presença efetiva. Ainda há pouco falámos do radar, das zonas sombra. Na internet também existem muitas zonas sombra? Naturalmente que tudo o que tem a ver com esta área da internet e do espaço cibernáutica está sempre em desenvolvimento, e nós nunca sabemos bem o que é que vem amanhã. Temos é que tentar encontrar permanentemente as soluções para a resposta. Digamos que o combate virtual é o combate mais difícil de fazer neste momento. É verdade, é uma das áreas extremamente relevante.
Falamos um pouco dos seus projetos para os próximos anos, ou durante esta presença aqui na Madeira. O que é que gostaria de implementar? Bem, vamos lá ver. Há várias, como há pouco falei, realmente houve as características ligadas aos juramentos de bandeira, que foi uma das medidas que acabam por promover a instituição militar. No âmbito da Comissão Executiva, com o Dr. Guilherme Silva, tivemos a oportunidade de partilhar alguns eventos extremamente relevantes que possam ser benéficos para todos, e nós temos algumas matérias, nomeadamente, eu posso dizer, com a Força Nacional Destacada que está no Iraque. Eu acho que é extremamente relevante lançarmos no início de junho uma grande cerimónia militar que se possa fazer na recepção do estandarte. Eu até ando a pensar em fazer o Dia da Zona Militar nesse período, para dar relevo a alguém que mereceu e esteve longe, e a Madeira. Isso era um dos projetos interessantes, era avançar realmente para a cerimónia da recepção do estandarte nacional ser algo de relevo. E depois há outras atividades, estou-me a lembrar, por exemplo, da questão de uma Semana Olímpica. A Semana Olímpica da ZMM é também uma atividade que eu gostava de lançar, tendo em consideração que qualquer militar deve ter uma preparação física adequada e devemos pensar durante um período de desporto e atividades militares. Isto com um grande objetivo. Durante essa semana selecionaríamos realmente grandes valores que existam aqui na Madeira, por forma a podermos selecioná-los e entrarem em competição das competições do Exército e das Forças Armadas. Acha que podemos ter atletas olímpicos ou não no Exército? Vamos lá ver, já houve, nomeadamente o madeirense. Estou-me a lembrar que infelizmente já não está entre nós. O Coronel Nuno Portela Ribeiro, um grande amigo meu, que realmente foi um brilhante cavaleiro olímpico, merecia ter atingido patamares elevadíssimos. Falou aqui dos 600 anos. Que balanço é que se pode fazer da presença militar, 600 anos na Madeira, e como é que se pode transmitir à população, ou mostrar à população o que é que foi o trabalho dos militares aqui na região e no arquipélago? Olha, na Madeira como no Porto Santo. Em termos de iniciativas, tendo em consideração que estamos realmente a falar dos 600 anos do descobrimento da Ilha de Madeira e Porto Santo, há duas iniciativas relevantes que eu gostava de lançar. Uma delas está associada e envolve o nosso historiador Rui Carita, que tem a ver com os 600 anos de presença militar. É lançarmos um volume que será até ao final do ciclo da Comissão, que é pelo menos 2020, e ainda em 2019 gostava de ter um Museu Militar da Madeira, a oportunidade de termos um espaço multimédia onde se possa virtualmente verificar a 3 dimensões, com as sensações, desde as cadeiras aos cheiros, etc. Uma sala que mostre claramente o que é que foi o desembarque do Zarco no Machico, ou o eventual bombardeamento dos submarinos alemães da Primeira Guerra Mundial ao centro da cidade, e termos as sensações do que foi. Era um projeto que não existe na Madeira, que era extremamente interessante poder levar a... E pode surgir quando? Eu gostaria muito que fosse em junho deste ano. Era um momento simbólico, porque está tudo associado também à vinda dos nossos madeirenses que têm representado tão bem Portugal nas terras iraquianas. Temos falado muito daqui do Comando Operacional da Madeira, da Zona Militar da Madeira. Em termos de missões, é possível quantificar, digamos assim, o número de missões que se desenvolve, por exemplo, por ano, no ano 2018? Vamos lá ver, em termos de quantificado, o que nós temos, nós estamos disponíveis para trabalhar nomeadamente com as várias secretarias regionais do Governo, o cumprimento de uma série de missões ao nível do Exército. Ao nível da Marinha, sabemos que temos cá o Patrulha para a execução das missões que eu há pouco referi. Eu posso dizer, por exemplo, ao nível da Força Aérea, as aeronaves que cá tiveram desempenharam cerca de 200 missões de busca e salvamento e medevacs, ou seja, evacuação de pessoal que teve problemas na Ilha do Porto Santo para a Madeira, e acaba por ser um contributo que as Forças Armadas têm no dia-a-dia, independentemente da preparação e da prontidão para dar outra tipologia de respostas. Falamos agora um pouco daquele que foi uma cobertura bastante mediática, que foi o afundamento da corveta Pereira Dessa. É importante que navios que podiam ser perfeitamente desmantelados possam ser afundados no Mar da Madeira. Como é que olha, enquanto Comandante Operacional da Madeira, para esta questão, a questão de novas reservas naturais? Olha, achei extremamente interessante no dia 4 de setembro ter-se avançado para o afundamento da corveta Pereira Dessa na região do Cabo Girão, porque vimos que tanto o projeto do Recife Artificial, que foi de Porto Santo, que já era altamente reconhecido, e pelo que eu li há pouco nas notícias, que tem sido notável no número de mergulhos que tem sido ali realizado, ou seja, não tenho dúvidas que teremos um Recife Artificial muito bom também naquela região, que vai
avançar para novos projetos económicos, nomeadamente ao nível do mergulho desportivo, e tem sido muito positiva a utilização de meios militares que já estão obsoletos para esta tipologia de atividade. E já está pensado o afundamento de mais algum navio? É uma área que eu não domino, porque isto está na responsabilidade da Marinha, mas eu vejo isso com natural. Já tenho ouvido aí umas possibilidades que seria de bom gosto. Major-General Cardoso Postelo, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. A CIA Especial desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.